Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o porquê que eu abandonei a Europa e troquei a Europa pelo Japão. Vamos comentar um pouquinho sobre isso enquanto caminhamos pelo Yomoide Yokocho, que é um lugarzinho ali, um bequinho, um lugarzinho bem turístico aqui na região de Shibuya. Bom, eu morava na Irlanda, né? Eu morava na Europa, mais precisamente na Irlanda, e eu morei lá por 1 ano e meio. Porém, eu preciso comentar aqui com vocês, né, que eu morei lá por eu ter a cidadania italiana, por eu ter o passaporte italiano. E essa é uma informação que, sinceramente, ela muda tudo, né? Porque eu não estava lá como estudante, eu não precisava ter nenhum vínculo com nada para estar no país. Eu simplesmente cheguei e fiquei, porque eu tenho esse direito por ser um cidadão europeu, né? Por ser um cidadão italiano. E obviamente eu tô no Japão agora, mas se eu quiser voltar para lá a qualquer momento, é só eu chegar e morar normalmente, como se eu tivesse me mudando de estado dentro do Brasil. Não é um problema. Eu preciso falar isso porque eu tô aqui no Japão agora como estudante. Porque obviamente eu não tenho nenhum vínculo com o Japão, não tenho nenhum visto especial de descendente, etc. Então eu tô aqui exclusivamente como estudante. Então eu estou fazendo um intercâmbio de idiomas no Japão, né? Um intercâmbio para poder aprender japonês. E isso, obviamente, muda tudo, né? Porque eu tô aqui no Japão e vivo de uma forma um pouco limitada. Mas por que que eu quis, né, abandonar a Europa para poder morar em algum outro lugar? Primeiramente, eu já estava cogitando em sair da Irlanda, né, e me mudar de lá, porque apesar da Irlanda ser um país muito bom mesmo, é um país que eu não me identifico muito, né? É um país que eu não me vejo morando por muito tempo, por, enfim, várias questões. E eu já estava começando a pesquisar países interessantes dentro da União Europeia que eu pudesse me mudar, né? Tinha que ser algum país da União Europeia, porque o passaporte italiano ele meio que cobre, né, os países da União Europeia por causa da parceria entre eles. Então, apesar aí da facilidade de poder morar nesses países, a porta de entrada para eles é um pouco complicada, justamente pela barreira do idioma e de algumas outras questões, principalmente com relação ao idioma. E quando eu falo algumas outras questões, eu me refiro mais àquela dificuldade, aquele perrengue do início, que é sempre muito complicado, né? Fazer a mudança de um país para o outro é bem estressante, é bem complicado. Você precisa resolver muitas coisas como moradia, arrumar emprego e muitas outras coisas que você precisa pensar muito bem antes de tomar essa decisão, porque é um processo, o início, né, desse processo é muito estressante. E apesar de muitos países da Europa ter o inglês como a segunda língua, não é a primeira língua, né? Assim, eles não se comunicam em inglês entre eles, né? As coisas funcionam na língua deles e o inglês é uma parada que eles sabem. Então, para você se integrar ali na sociedade, para ter uma vida mais tranquila e tudo mais, você precisa saber o idioma dos caras. E olha, eu não sei, mas eu acho que eu não tava muito afim de aprender um alemão da vida para poder morar na Alemanha. Então eu pensei assim, olha, eu não vou para nenhum país que fala inglês, né? Se eu for sair da Irlanda é para ser para um outro. E esses outros que estavam na minha mente não tinha o inglês como língua principal. Então, se for para chutar o balde e tiver que passar por tudo isso, que a gente passe por tudo isso em um país que eu gostaria realmente de poder morar. Não necessariamente morar a minha vida inteira, mas pelo menos morar por um tempo. E um país que eu sempre tive vontade de visitar, de conhecer, de poder vivenciá-lo, era o Japão. E aí, obviamente, eu comecei as minhas pesquisas, pesquisei muito, né, antes de tomar essa decisão. Pesquisei, vi vídeo, fiz um monte de coisa para que eu tomasse a melhor decisão possível para mim.
porque essa decisão não tem como tomar de um dia pra noite, né? É uma coisa que você precisa de fato estudar e ver como que funciona para ver se vale a pena ou não, né? Tomar a decisão de forma lúcida, com o pé no chão, de forma inteligente e não por impulso e depois, sei lá, se arrepender ou alguma coisa do tipo. E como eu tava morando na Irlanda, ficou obviamente muito mais tranquilo eu fazer essa mudança pro Japão, porque eu tava ganhando em euro, né? Se eu tivesse ganhando em real, ficaria realmente bem mais difícil de fazer essa mudança. E uma coisa que me chamou a atenção no intercâmbio, né, pro Japão, eu não vou ficar comentando sobre intercâmbio, esse canal aqui não é sobre isso, mas eu também nem quero falar muito sobre isso, né? Quem tiver interesse aí pesquisa por conta. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu acho válido comentar aqui nesse vídeo, é que o estudante aqui no Japão, assim como na Irlanda, pode trabalhar enquanto estuda. Então eu consigo me manter aqui com o trabalho de meio período enquanto eu estudo. E isso é muito bom, porque se isso não existisse, obviamente eu não teria condições de me manter aqui no Japão, né? Por um longo período de tempo. Uma hora o dinheiro ia acabar e aí eu não teria dinheiro para eu poder ficar aqui no país. Sem contar que o Japão, ele, pelo que eu pesquisei e pelo que eu vejo, ele é um país também bem amigável, assim como a Irlanda, né? No sentido de que depois que acaba o seu curso de japonês, existem algumas possibilidades para você continuar no país. E isso é muito legal caso eu, de fato, tenha o interesse em ficar aqui depois de 2 anos, né, que é o curso de japonês. O curso de japonês você compra, né, 1 ano de curso, pelo menos foi assim que eu fiz, pode ser que em outras escolas seja um pouco diferente, mas no meu caso eu comprei 1 ano de curso de japonês, então o meu visto é válido por 1 ano, e depois eu posso renovar para mais 1 ano, e são 2 anos de curso de japonês, e aí já era, acabou, você vai ter que fazer outra coisa se você quiser ficar no país, né? E tem várias opções que me parecem amigáveis. Não é fácil, né? Óbvio, tem uma burocracia por trás, mas é algo bem amigável, é algo que é tangível. E tem todo o fator Japão, né? De ser um país bonito, de ser um país bacana, de ser um país moderno, de ser um país que tem uma cultura muito legal, né? É claro que tem coisas bizarras que acontecem no Japão, coisas muito bizarras, mas enfim, aquela cultura que a gente está acostumado a ver do Japão é bem bacana, algo mais tradicional e etc. Então assim, é uma experiência que pra mim tá valendo muito a pena, né? E mesmo que eu não fique aqui depois, isso que eu tô vivendo agora, eu vou, enfim, levar pra minha vida e tá sendo uma experiência que realmente valeu super a pena de ter vindo pra cá. Ainda é cedo, né, pra dizer se eu vou ficar aqui ou não, né? Tem muita coisa para rolar ainda, mas obviamente com o tempo o peso do passaporte italiano vai começar a pesar mais e aí eu vou poder ver, né, se realmente tá valendo a pena ficar aqui, se o esforço, se o dinheiro que eu colocar aqui para poder ficar mais tempo vai valer a pena, já que eu tenho esse recurso de poder morar na Europa, que é um continente muito bom, sem limitação. Obviamente eu tenho os meus planos, né? E já tô colocando em prática, muitos deles inclusive, e eu vou atualizando vocês, obviamente, quando eu achar que é válido e que tem, né, relação com o canal aqui e etc. Agora, se você chegou até aqui, comente aqui, né, no campo dos comentários a palavra canivete. Canivete. Assim eu vou saber quem ficou até o final, né, e isso vai me ajudar e muito aqui no YouTube. E se você chegou até aqui também, se você não deixou o seu like, pô, aí é sacanagem, né, cara? Você assistiu quase 10 minutos de vídeo e não deixou o like, aí é sacanagem. Se inscreve também caso você não for inscrito e ative a porcaria do sino. O canal tá voltando agora, vai ter vídeo ensaio aqui também nesse canal, vai ter bastante coisa legal. Mas, enquanto isso, eu recomendo que você assista esse vídeo que tá aparecendo aí na tela. É bem interessante, hein?